Talvez uma das maiores armadilhas do nosso tempo não seja a falta de amor, mas a forma como nos ensinaram a imaginar esse amor. Todos os dias nós somos bombardeados na internet com frases como: a pessoa certa nunca vai te machucar, nunca vai ativar em você gatilhos, quem te ama vai curar todas as suas feridas, se for o relacionamento certo, tudo será leve, fluido, com ele ou com ela você nunca vai ter dúvidas, nunca vai precisar pedir, nunca se sentirá inseguro, insegura. E quando a nossa experiência humana não corresponde a isso? A conclusão pode ser bem cruel. Talvez eu esteja na relação errada, talvez eu não seja o suficiente, talvez eu não encontre o amor. Você passa a duvidar de você mesmo. Se você está chegando agora, prazer. Eu sou Patrícia Nascimento, sou comunicadora, pós-graduanda em Neurociência, Comunicação e Desenvolvimento Humano. Eu criei o canal Humanamente Divina porque eu acredito que uma das maiores causas do nosso sofrimento é a distância entre aquilo que a vida realmente é e aquilo que nos ensinaram que ela deveria ser. Aqui eu não quero ensinar você a viver uma vida perfeita, mas quero também te mostrar como é viver uma vida real. E talvez isso fique ainda mais evidente quando falamos de amor. Então vamos conversar sobre isso. E se o problema não for você? E se o problema for a fantasia que venderam para você? Sabe uma coisa que eu fui entendendo ao longo da vida? A intimidade verdadeira, ela não elimina os nossos gatilhos, ela os revela. O amor não é da nossa vida para esconder as nossas feridas. O amor frequentemente ilumina exatamente aquilo que precisava ser visto. E isso dói. Dói muito. Porque ninguém gosta de descobrir que ainda existe uma criança ferida vivendo dentro de si. Mas talvez seja justamente por isso que os relacionamentos têm tanto potencial de transformação. Nós vivemos uma cultura que confunde paz com ausência de conflito. Mas a ausência de conflito nunca foi sinônimo de maturidade. Paz não é nunca discutir. É conseguir voltar para o outro depois de uma discussão. Paz não é nunca sentir medo. É aprender a conversar sobre esse medo. Paz não é nunca decepcionar. É reparar quando decepciona. O relacionamento saudável não é aquele em que duas pessoas perfeitas finalmente se encontram. É aquele em que duas pessoas imperfeitas escolhem crescer sem transformar o outro em inimigo. Se for uma relação real, haverá dias em que ele vai se sentir cansado, dias que ela vai esquecer uma data importante, dias em que vão precisar priorizar o trabalho ou a si mesmos, dia em que simplesmente não vai conseguir oferecer o melhor de si, assim como você também fará isso. A pergunta não vai ser: será que ele nunca vai falhar? A verdadeira pergunta é: o que acontece quando ele falha? Existe responsabilidade? Existe abertura? Existe alguma reparação? Um desejo sincero de continuar construindo? Porque é isso que diferencia um relacionamento que amadurece de um relacionamento que apenas faz acumular feridas. Existe algo muito importante aqui também. Nada disso significa que você deve aceitar desrespeito. Nada disso significa permanecer em relações onde existe violência, manipulação ou ausência de responsabilidade. Existe uma diferença enorme entre um relacionamento que desperta consciência e um relacionamento que destrói sua paz. E discernir essa diferença também é uma forma de amor próprio. Nós confundimos conforto com amor, mas o amor verdadeiro nem sempre é confortável. Às vezes ele confronta, às vezes ele desmonta máscaras, às vezes ele mostra aquela criança ferida que ainda vive dentro de nós. E, curiosamente, é justamente aí que começa a possibilidade de uma relação mais verdadeira. Existe uma frase que me acompanha há muito tempo, que fala o seguinte: a iluminação não acontece apesar da experiência humana, ela acontece através dela. Talvez o amor funcione da mesma forma. Talvez ele não exista para nos poupar da humanidade. Talvez exista para nos ensinar a atravessar essa humanidade, juntos. Então, da próxima vez que você encontrar uma frase perfeita nas redes sociais, respira, questiona, pergunte a si mesmo: isso descreve um relacionamento real ou apenas uma fantasia confortável? Porque às vezes não é o relacionamento que está fazendo a gente sofrer, é a comparação constante entre a vida real e uma ideia impossível de amor.
E talvez a pessoa certa não seja aquela que nunca vai ativar suas dores, mas aquela que continua escolhendo caminhar ao seu lado, enquanto cada um assume a responsabilidade de cuidar das suas próprias feridas. Porque amar não é encontrar alguém perfeito, é permitir que dois seres profundamente humanos construam, dia após dia, algo que nenhum dos dois conseguiria criar sozinho. E é justamente por isso que eu acredito tanto no alto amor. Porque quando a gente aprende a voltar para nós, deixamos de exigir que o outro seja responsável por preencher os nossos vazios. E como missão a gente compartilhar amor. A gente começa a compartilhar amor, em vez de mendigar por esse amor. Talvez seja esse o convite que eu quero fazer aqui no Humanamente Divino. Voltar para si. Porque é desse lugar que nascem relações mais livres, mais conscientes, mais humanas. E justamente por serem mais humanas, muito mais divinas. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que talvez esteja cansado de acreditar em um amor perfeito. E me conte aqui nos comentários. Qual foi a maior mentira sobre amor que você precisou desacreditar?